Olá, sou Pedro Ribeiro e junto com a minha dupla Emily Santos, irei apresentar a prática 1 sobre imperfeições de um amplificador operacional. Foram ensaiadas as configurações inversora, não inversora e buffer. Os tópicos analisados foram máxima expulsão de sinal de saída, rejeição no modo comum, ganho de sinal, faixa de passagem, margem de fase e slew rate. Esse foi o cálculo realizado no laboratório, né, para que a gente conseguisse um ganho que fosse no mínimo 2 vezes maior do que a entrada. Aí, como nós estamos utilizando a configuração inversora, por ser inversora, a saída será o inverso o sinal será o inverso, o sinal de entrada. E através da manipulação dos resistores R2 e R1, nós podemos obter esse ganho. E com isso nós conseguimos esse ganho de 2,2 ohms. Desculpa, nós conseguimos esse ganho de 2,2 volt por volt. Além disso, nós realizamos a montagem na protoboard, como está descrito na imagem. E devido aos equipamentos do laboratório, nós encontramos algumas dificuldades, como por exemplo a ponta de prova, que não estava muito boa. Além disso, nós tivemos que trocar por diversas vezes o nosso amplificador operacional, que não estava funcionando de forma adequada também. Também tivemos alguns problemas em relação à fonte, uma vez que a mesma não representava necessariamente a capacidade de tensão de saída, ou seja, não necessariamente a quantidade de tensão que aparecia no display era exatamente a quantidade de tensão que estava sendo fornecida pela fonte. E embora tenha acontecido esses problemas, nós conseguimos ainda assim chegar no resultado satisfatório. Agora serão apresentadas a análise sobre a excursão do sinal de saída. Neste primeiro registro, temos um sinal de saída não saturado, pois não vemos cortes nas curvas do sinal de saída. A máxima excursão do sinal de saída refere-se à faixa de valores que o sinal amplificado pelo amplificador operacional pode alcançar sem ser cortado. Essa é uma imperfeição importante a ser considerada, pois os amp-ops reais têm limitações em relação à faixa de tensão que podem entregar na saída. Como os amp-ops reais são alimentados por uma fonte de energia limitada e tem uma tensão de alimentação máxima, a saída do amplificador não pode exceder esses limites de tensão. Além disso, existem outras limitações relacionadas ao projeto interno do amplificador, como a tensão de saturação dos transistores que são utilizados nos circuitos internos. Lembrando que em amarelo temos o sinal de entrada e em azul o sinal de saída amplificado. Nessa segunda medida, já é possível observar o início da saturação, ou também conhecido como corte, na curva do sinal de saída. Nessa medição, foi observada a saturação máxima do amp-op, aplicando a maior tensão de alimentação possível especificada no datasheet. Agora está apresentada a rejeição do modo comum medida no laboratório. A rejeição do modo comum é uma medida da capacidade do amplificador operacional de rejeitar sinais que são comuns às ambas entradas em relação ao sinal diferencial desejado. Idealmente, os amp-ops deveriam amplificar apenas a diferença entre as tensões presentes nas suas entradas.
enquanto rejeita o sinal de modo comum. Contudo, os ampliópicos reais não são perfeitos e esse aspecto pode permitir que uma parte do sinal de modo comum passe e seja amplificado para a saída. Também podemos observar o ganho de sinal da faixa de passagem, margem de fase. E essa imagem não ficou muito boa, né? Porque a gente tirou ela meio de longe para mostrar o circuito. Mas é basicamente isso, não tem muito segredo. Em relação à frequência de corte, nós podemos observar que, de acordo com o datasheet, quando nós temos a frequência superior à qual está descrita, nós iremos obter na saída uma atenuação, conforme foi descrita. Aí no display do osciloscópio, uma vez que a frequência utilizada foi 3 MHz, ou seja, uma frequência bem alta. Nós também analisamos o ampliop com buffer puro, o aumento de resistência de saída e o slew rate. Em relação ao buffer puro, nós podemos observar que o sinal de entrada é exatamente igual ao sinal de saída e a utilização do buffer neste caso ele vai funcionar como se fosse um filtro, uma vez que é muitas vezes utilizado também em medições de multímetro, uma vez que você atenua um pouco os harmônicos. Quando nós vamos alterando um pouco a impedância de saída, nós podemos observar que na saída nós começamos a ter uma pequena atenuação do sinal. Já aqui nós podemos observar como se comporta quando tem impedância de 200 ohms. Analisando, né? Tipo assim, a gente colocou no slide anterior uma resistência saída um pouco menor, já teve uma grande atenuação. Agora, com uma impedância de saída de 360 ohms, houve uma atenuação muito grande. Ou seja, isso idealiza que quanto maior for a impedância de saída do buffer, maior vai ser a atenuação do sinal. Basicamente, o slew rate é a capacidade que o ampliópio tem de acompanhar as variações rápidas dos sinais de suas entradas. Sendo assim, ele é definido como a taxa máxima na qual a saída do amplificador operacional pode variar por segundo, o que representa a velocidade máxima na qual o amplificador operacional pode responder às mudanças no sinal de entrada. Aqui apresentamos o slate de subida. E também foi medido o slew rate de descida. Vale lembrar que ampliópicos ideais teriam um slew rate infinito, o que representa que eles responderiam instantaneamente a qualquer variação do sinal de entrada. No entanto, como podemos observar na medição, os ampliópicos reais têm um slew rate limitado devido a limitações físicas e reais. Para minimizar os efeitos das imperfeições dos amplificadores operacionais, podem ser adotadas as seguintes ações. Para o ganho de sinal, podemos utilizar ampliópicos com características de ganho de sinal mais estáveis ao longo da faixa de frequência e empregar técnicas de compensação, como realimentação negativa, para reduzir a dependência da resposta de frequência.
Em relação à faixa de passagem, podemos selecionar amplificadores com uma faixa de passagem adequada às necessidades dos circuitos e utilizar componentes externos, como capacitores e indutores, que ajudam a ajustar e ampliar a faixa de passagem de acordo com as necessidades do circuito. E para o slew rate, podemos utilizar a técnica de compensação, como exceção de um circuito limitador. Embora essas ações possam ajudar a minimizar os efeitos, é importante ressaltar que amplificadores operacionais sempre apresentarão algumas limitações e imperfeições, ou seja, ele nunca atingirá condições ideais. Portanto, é essencial considerar cuidadosamente as especificações do amplificador e a necessidade do circuito, e para que assim sejam feitos os ajustes. Assim, encerramos a nossa apresentação apresentando as referências. Obrigado a todos.